Esse espírito chamado tristeza, e nós temos visto jovens lindas, tristes. Eles vêm para a casa do Senhor, aparentemente está tudo bem, mas eles voltam, ficam questionando, bate vazio no coração. Eu te convido para você convidar Jesus para preencher esse vazio do seu coração. Eu convido você nessa noite para conhecer Jesus de perto, como fez Paulo. A Bíblia diz que Paulo teve realmente um encontro com o Senhor. José teve encontro com o Senhor. Sedraque, Mesaque e Abednego teve encontro com o Senhor. Eu convido você também para ter um encontro firme com o Senhor nessa noite. E aquilo que tu desejar no teu coração, minha amada, Ele vai conceder, porque Ele é Deus. E Ele está aqui, né, irmã? Você está sentindo a presença dEle? Eu estou sentindo a presença dEle, irmã. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. É real a presença dEle. Aleluia! Isso não é heresia, não é sensacionalismo, não. Isso é coisa real de Deus. Eu sei que Ele está aqui nessa noite. Eu não sei as tuas necessidades, mas o meu Senhor conhece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça aí. E Ele quer dizer para ti nessa noite que Ele vai resolver o teu problema. Não te preocupa, não. Esse culto foi marcado para você nessa noite, porque Jesus te ama, Ele tem uma promessa, Ele fez promessa na sua vida, e Ele não se esqueceu. Quem sabe você está como um Mefibosete meio esquecido, lá nas terras de Lodebar. Mas vai chegar um momento que os Deus vai fazer Davi se lembrar lá de Mefibosete, e vai mandar chamar você, e você vai sentar na mesa com Ele. Ai, aleluia! Se Deus está falando que Ele cura a depressão, Ele está insistindo. Ele está batendo a tecla. Eu curo depressão. É porque Ele quer curar alguém nessa noite que é dependente de remédio para dormir, que é dependente de remédio para se acordar, para ficar calmo. Eu digo para você que Jesus, Ele bota calma no nosso coração também. Ele acalma a tempestade, Ele acalma sim, porque quando Ele estava com os discípulos lá no barco, Ele levantou a mão e disse: acalma vento, acalma a tempestade, e se fez mudança naquele lugar. Se Deus fez a promessa que Ele vai te curar, que Ele vai realizar o desejo do teu coração, se sossega, jovem, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Se sossega, porque o melhor Deus tem guardado para você. Não fique inquieta, não. Se Ele está aqui nessa noite, Ele continua dizendo que Ele vai curar a depressão. Ele continua dizendo que Ele vai curar um espírito chamado depressão. Alguém que é dependente de remédio para dormir. A minha Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos, pastor? Somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo toma remédio para dormir? A minha Bíblia não conta isso. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não li. Que o Espírito Santo está doente, toma remédio para depressivo. Não tem. Se você disser que tem aqui na Bíblia, eu acho que eu paro de pregar. Porque não tem. Essa noite Jesus quer que você tenha um encontro com Ele, como esse jovem tem. Esse jovem, a Bíblia diz que ele andou, perambulou pelo mundo, comeu as bolotas do porco, os comidas, restos dos porcos, mas chegou uma hora e o Espírito Santo convenceu ele a voltar para a casa do Pai. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite que Ele vai botar a autoridade de você de volta. Não interessa, não importa aonde você caiu, não importa aonde você parou. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa onde você parou, de repente você olhou para o lado, você olhou para a esquerda e esqueceu de olhar para Jesus, como fez Pedro. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava andando por cima das águas, ele estava seguro. Mas no momento que ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as ondas que estavam agitadas, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Mas ainda bem que Jesus estava perto de Pedro, e pega nas mãos de Pedro e levanta Pedro das águas. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa no livro de Apocalipse: se passares pelas águas, elas não submergerão sobre a tua vida. E não é só na Bíblia não, viu? Que homem andou no fogo não, na vida real.
vida, não é só na Bíblia não, está escrito não. Na vida real, 3 homens entrou na fornalha. Não é só na Bíblia não, irmão, que está escrito que o homem passou pelo mar vermelho. Na vida real, eu e você passamos pelo mar vermelho e a gente não se afogou. Eu e você somos o novo Israel de hoje. E o novo Israel nessa noite é para adorar o Senhor. Aleluia. Você está disposto a adorar o Senhor nessa noite? Olhe para cá. Olha para cá. Você está disposto para adorar o Senhor nessa noite? Eu quero adorar junto com você. Eu quero adorar junto com você nessa noite. Porque Deus criou eu e você para adoração. Deus está dizendo ainda, está dizendo aqui para mim. Está vindo direto do trono. Que Ele vai curar você de depressão nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui doente de depressão. Se Deus mostrar, eu vou buscar você no quarto aí. Porque uma das coisas que eu não sou é tímida diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então eu não quero ser tímida. Os covardes também não vão herdar. Eu não sou covarde. Mas se você nessa noite está com esta doença chamada depressão, você, junto comigo, eu vou convidar você. Se você não tem fé suficiente, eu vou usar minha fé. E eu vou convidar você para lançar elas nos pés do Senhor nessa noite. A Bíblia diz que nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então lance sobre Ele nessa noite todas as suas ansiedades. Pare de ser eufórica, pare de ser nervosa. Apenas adore o Senhor nessa noite. Eu quero convidar você para se levantar. Eu quero convidar você para se pôr de pé e adorar o Senhor junto comigo. Eu quero convidar você, jovem. Eu quero chamar os jovens nessa noite aqui. E esse nome que Deus falou com você. Você toma remédio depressivo. Eu quero que você orar por você aqui. Eu quero que você venha. Sem timidez. Eu quero que você venha aqui na frente. E eu quero estar orando por você que é doente de depressão. Porque o meu Deus cura a depressão. O meu Deus cura. E se é com você que Deus falou, vem aqui na frente, minha amada. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando por os jovens nessa noite. Deus manda orar especialmente, pastor, pelos jovens. Eu quero os jovens aqui na frente. Porque os jovens, eles têm sofrido muitos ataques do diabo aí fora. Os jovens têm sofrido muitos ataques. É no colégio. É determinado tipo de amizade. E às vezes o jovem ele não é muito alicerçado, não é muito forte. E qualquer vento, muitas das vezes, né? Balança o nosso barco. Mas Deus nessa noite, jovem, quer alicerçar você na palavra dele. Ele está dizendo para você que não é para sair da casa do Pai. Ele está dando um conselho amigável, carinhoso para você. Filha, não sai da minha presença. Não sai da minha casa. Não sai da posição que eu te coloquei. Porque todos vocês aqui são flores preciosas para o Senhor. A Lucimara canta um louvor? Pode cantar, pastor, um louvor? A Lucimara canta, o coral canta um corinho bem suave, né? A Lucimara já botou o CD lá, então cante. Nós vamos estar adorando o Senhor. E eu quero que você, jovem, abraça a irmã que está do seu lado. E eu quero dizer uma coisa que Deus está mandando dizer para você. Eu fiz isso lá na cidade de Santo Antônio. E Deus operou. E Deus está mandando fazer também. O jovem fica aqui na frente. Vocês também vêm aí atrás dando retaguarda para esses jovens aqui. Sabe por quê? Eles aqui são os grandes pregadores do amanhã. São os profetas do amanhã. São as levitas que Deus escolheu para o amanhã. E nós sabemos como tem a mente dos jovens. E Deus quer alicerçar você, jovem, para ficar firme. Colocar a sua casa na rocha.